deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, se inscreva e compartilhe. Deus o abençoe em todo o tempo. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Deus ele me orientou para pregar essa palavra. E o Espírito Santo, a partir de já, ele vai conduzir esse culto, pois a palavra é dele, o mérito da palavra é para ele, e a eficácia da palavra nas nossas vidas e por quem acompanha nós no YouTube é dele. Tudo é para o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 22. Eu vou começar pelo fim, porque, certinho, 18, 22, então, é uma palavra que a maioria dos cristãos já conhece, e Deus colocou no meu coração, porque eu me identifiquei com ela, eu estava absorvendo essa palavra, e queria saber o que Elias fez para ele ser tão confiante no Senhor, para chegar diante dos profetas e propor esse desafio, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Por enquanto, ou não, vamos continuar. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo, só invoquem. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará, se vocês gritarem mais alto. Ele zombava Elias. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar
em nome do Senhor. Depois fez um rego, ou melhor, uma valeta, né, ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro e em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e o fizeram. Segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água a valeta. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. É uma passagem que a maioria dos cristãos já conhece. E vamos curvar a cabeça, só um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós invocamos a este mesmo Deus, o Deus de Elias, o Deus de Jacó, o Deus das 12 tribos do céu nessa noite, para que a tua palavra não volte vazia, mas todos que aqui estão vão saber que tu és Deus, e vai se solidificar dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, a palavra do Senhor que diz: só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito que aqui está dentro de cada um de nós, que nos expomos a vir clamar e agradecer e te adorar, ó Santo Deus. Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais e toda a nossa atenção, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E não permita que nada venha obstruir a tua palavra de entrar dentro do coração do teu povo nessa noite. Muito bem, meus irmãos, eu não gosto de escrever, mas para mim não me perder, eu escrevi assim algumas coisinhas aqui, e eu vou, por exemplo, no tempo do rei Elias, do profeta Elias, havia morrido o rei Onri, ou Onri, e o seu filho Acabe tomou o lugar dele, né? Lá no capítulo 16, versículo 29, fala sobre Acabe. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele teve esse legado. Acabe teve esse legado. Ele foi o pior de todos os reis de Israel. Ele era impuro, ele se corrompeu grandemente. Hoje é culto da família, mas o que o profeta Elias fez nessa ocasião, se a gente colocar em prática e tomar a Deus, que o seu Santo Espírito levante Elias aqui para tomar posse dessa fé que está disponível, pois Jesus se sacrificou por nós. Então diz assim, Samaria era a capital do norte,
e tendo o rei, como rei Jeroboão, rei do norte, durou 209 anos, desde a morte de Salomão até Acabe durou 209 anos. E houve ali 19 reis que reinaram ali, e todos eles se corromperam. Então o povo daquela época estava dividido, e era até maior, era até maior a fé deles em outros deuses, que era Baal, o deus dos assírios, deus dos amonitas, deus dos edomitas. E então, quando tomou posse o Acabe, Elias, vendo ele era fiel a Deus, ele vendo como o povo tinha se corrompido por meio dos reis que conduziam aquele povo, havia idolatria demais. Então Elias, ele tomou uma decisão segundo a vontade de Deus, o qual diz no capítulo 17: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, capítulo 17 aí: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não a palavra de Elias, segundo a palavra do Senhor. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, para leste, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a corvos que ali te sustentem. Então, o que Elias fez? Ele foi lá, pregou que não haveria mais chuva. Ainda que eles tivessem o Deus Baal, eles iam clamar, eles iam rogar, eles iam fazer qualquer coisa, mas Baal não ia trazer a chuva para Israel naquele tempo, durante aquele tempo. E então Deus chegou a ele e disse: às vezes a gente é batizado e logo após o nosso batismo nós somos levados ao deserto pelo próprio Espírito Santo para que sejamos provados nas adversidades. E quando Elias fez essa afronta ao rei pela palavra do Senhor, o próprio Senhor disse: vá daqui e vira-te para o Oriente. O Oriente se dava a localização do deserto, para o lado de Edom, da onde ele estava. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então, ao invés, Deus deu poder para ele falar aquelas palavras, mas o preservou e não deixou ele perante todos. Ele falou: vai e te esconde agora. E Deus ali o sustentou. Esse foi o primeiro batismo de fogo de Elias. Na verdade, o batismo do deserto. Ali ele estava sozinho, sem ninguém ao lado dele, mas o Espírito Santo estava com ele, em nome de Jesus. Versículo 5 do capítulo 17 diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva. Então, na nossa vida perante ao Senhor, somos levados ao deserto, e a gente está ali na nossa fé: Senhor, nos ajude. Senhor, nós clamamos, nós
Só temos a Ti como esperança nessa vida, meu Senhor. Você pode estar lutando pela sua família. Você pode estar lutando por você mesmo, para ficar firme nos caminhos do Senhor. E às vezes, ao invés da situação melhorar, ela piora. Olha o caso do Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi ali, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está adiante. E os corvos traziam. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão. Você que aceitou Jesus, você vai enfrentar batalhas. E quando você acha que o negócio vai melhorar, ele pode piorar. O ribeiro se secou. As águas acabaram. Provavelmente os corvos não apareceram mais. E talvez a gente está na mesma situação. Não com esses exemplos. Mas uma coisa eu vou te dizer. Que o ribeiro do Senhor não se seca, nunca. O ribeiro do Senhor, ele sempre está esperando por você. E quando você passar nesse teste, quando você passar pela vontade do Senhor, de ser testado, você vai ser aprovado e grandes coisas Ele fará na sua vida. Lembra daquela palavra que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É aí que se cumpre na sua vida. Versículo 8 do capítulo 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí já dá Deus poderia falar para ele: olha, te levanta-te porque o rio secou, a carne e o pão que os corvos traziam acabou, tu vai trabalhar lá em Sarepta e tu vai sustentar uma viúva. Mas foi ao contrário. A viúva que foi designada para sustentar a ele. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o filho. Nós estávamos em várias campanhas já de oração um pelos outros, e o pastor dizia: ora pelo teu irmão. Ora pelo teu irmão, que tu pegou o papelzinho na mão, porque ele vai estar orando para ti. E talvez pelo decorrer das coisas, pelo cansaço, talvez pela fadiga, talvez você não tenha orado. Mas essa mulher, quando ela ouviu essas palavras, nada ela não fez ou ela duvidou de Elias. Em nenhum momento ela duvidou de que aquele homem seria de Deus. E fez tudo o quanto ele pedia. E foi fazendo, e foi cedendo. E hoje a gente diz para você: negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga a Jesus. Então a gente está fazendo a vontade de Deus, assim como Elias fez. A
a gente também está fazendo da mesma forma. Faça isso. O pastor dá a orientação para a gente: ore pela tua família, ore pelo teu ente querido, porque aquele que não ora pelo seu ente querido não é digno, porque está deixando o próprio da casa para trás. Então a gente deve ouvir aos nossos líderes espirituais e acatar, pois o que vem de Deus, o que vem para ele é de Deus, pois ele está pagando o preço. Eu e minha esposa, a gente levanta de madrugada, a gente ora por nós, a gente ora pelos irmãos, a gente ora pelo pastor, pela família do pastor, a gente ora pelos seus problemas, a gente lembra de você no pensamento e fala assim: Deus, abençoa a irmã. Ali ela está ela leva ali uma questão diante de ti, toda a vida que ela vai na igreja. Então, irmão, honre não a nós, mas honre os conselhos que o pastor coloca diante de ti, porque ele tem pagado o preço. Ele tem sido atacado mais, porque ele é o cabeça aqui na terra, né? O servo mais alto que Deus levantou. Mas, continuando. Versículo 14. 17 e 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E fez ela conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O que ele fez? Ele alimentou uma família através da palavra do Senhor. Se você crê no que o teu pastor, no que o teu líder espiritual falar e praticar, porque ele não vai falar a palavra dele, ele vai falar a palavra do Senhor, a tua panela jamais vai se acabar. A farinha da tua panela jamais vai se acabar, e o azeite da botija jamais vai faltar. Os teus celeiros serão sempre cheios. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho acompanhado a vida do meu amigo Everton e da esposa, e tenho visto que Deus tem os abençoados, tem aberto portas para ele. Eu tenho visto com meus olhos que ele tem se esforçado para seguir o Senhor, mas Deus ele ainda quer mais. Ele quer fazer mais. Ele não quer só isso. Mas eu lembro também que o pastor, no domingo de manhã, ele falou bem assim: se Deus fizesse o que Ele quer fazer para nós de uma vez só, a gente não voltaria mais aqui. A gente estaria satisfeito. E talvez a gente não receba aquilo que a gente mais quer, por causa que talvez seja uma pedra de tropeço na nossa vida, na nossa caminhada. Porque quando a gente alcançar a tamanha feita do Senhor, tamanha bênção, pode ser que a gente desfie, pode ser que a gente fraqueje, pode ser que, porque tem a palavra que diz: o que tu tens maior no teu coração é o teu tesouro. Então, Deus, Ele tem muito mais para fazer do que a gente pede ou pensa, mas talvez Ele não faça por causa que ainda não temos condições de administrar. Continuando, versículo 16: E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. E conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias, e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença, e se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Aqui foi o batismo de fogo de Elias,
porque ele já tinha visto os corvos trazendo pão para ele. Ele tomava água de uma fonte que Deus mostrou para ele. Ele conhecia Deus pessoalmente, Deus falava com ele. E esse foi o batismo de fogo, porque até então ele nunca tinha feito esse prodígio de devolver a vida a uma pessoa. Mas Deus fez. Então, ela disse a Elias, versículo 18: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória, a lembrança, a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço, quer dizer, do seu filho, e levou para cima, ao quarto, aonde ele mesmo habitava, no quarto de Elias, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu a sua mãe e disse: Elias, vês aí teu filho vivo. Elias disse a ela: olha aí, ó, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantas palavras nós dissemos a nossos irmãos, quantas intenções boas nós temos para nossos irmãos, mas isso será de Deus? A mulher disse ali, ó. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Quer dizer, ela tinha visto a panela com a farinha que não se acabava. Ela tinha visto a botija cheia. Mas somente quando ele ressuscitou o filho dela, e daí ela realmente creu que ele era o homem de Deus. E isso também acontece nos nossos dias. Pode ser que é por isso que você não acate o conselho de Deus. Toma a tua cruz, segue-me. Porque talvez você não tenha visto isso, mas isso foi uma coisa muito desesperadora para ela ver. O filho morto nos seus braços. Não espere que Deus venha te testar com essa uma coisa desse tamanho, desse aspecto. É tão simples. É tão simples. Seguirmos a Deus. Temos que ter a fé em Deus, tamanha a qual Elias teve. E eu lendo aquela parte, até já conhecia essa passagem, mas vou me lembrando daquilo, eu falei: mas o que Elias passou para ter tamanha fé? Nós conhecemos Deus pela palavra, nós vivemos em sua presença, mas o que eu tenho que fazer para ser um Elias que não aceito consentir com o mal? O que eu devo fazer? Aí eu fui procurar e fui ver para trás. Então há esses 2 relatos em que Elias ele vivia de fé. E o próprio Senhor Jesus disse: o meu justo viverá pela fé. O próprio Deus disse: o meu justo viverá pela fé.
Abra os teus olhos, meus irmãos. Nós não precisamos pagar nada, Jesus já pagou tudo. Basta-nos somente crer. Então, em nome de Jesus, esse foi um grande exemplo do qual a gente tem que tomar. E que nessa noite, que o Espírito Santo ele venha tocar no fundo do teu coração. Que ele venha tocar no fundo do meu coração. Que ele venha nos alimentar, não somente com essa palavra, com esses relatos, mas que você veja o que Deus tem feito por nós, aqui dentro da nossa congregação. Toda vida eu falo, todo mundo tem um testemunho aqui. A irmã Sandra, é isso o nome, né? Sandra? Márcia. A irmã Márcia foi curada do câncer. Eu fui liberto do crack. Não precisamos sim, através desses aqui, ver esses aqui. Porque o Deus é o mesmo, aquele que fez, que aconteceu esse milagre no passado, Ele continua, Ele fez na minha vida. Eu não vou começar de novo todas as vezes, eu falar de mim mesmo. Mas Ele tem feito na minha vida, Ele tem feito na vida do irmão, Ele tem feito na tua vida, na vida do pastor. Está ali um grande exemplo. Confiemos, nos doemos a Ele, nas nossas orações. É o laço estreito entre nós e o Senhor, e a nossa convivência com Cristo. É a oração, é orar a Ele, é viver em espírito e em verdade, nos apartar do mundo, nos apartar de amizades mundanas, nos apartarmos de tudo que é contra o Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se não fosse Deus, eu já estaria morto. Então não espere que chegue a tamanha coisa para você, a tamanho aperto para que você creia que Ele pode mudar a tua vida nesse momento. A tua busca a direção das tuas orações, que sejam de agora, de já. Deus Ele pode fazer nesse momento, em nome de Jesus. Coloquemos-nos de pé. Vamos orar pela nossa família. Porque se eu estou aqui, é porque alguém estava orando por mim. Não sei como é que é da tua família, se antes de vir para a igreja alguém já orava por você, mas seja então exemplo. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, nossos netos, nossos primos, tios, tias. Lembre-se, vai lembrando aí. Lembra daquele que está mais precisando nesse momento. Aquele primeiro que, quando eu falei essa palavra, veio na tua cabeça. Ore por ele. Diga o nome dele. Senhor, vai lá no fulano, Fernando, nesse momento. Toca no coração dele. Muda, Senhor. Que ele receba lá, Senhor. Que ele receba, que haja mudança. Que haja libertação. Que haja desprendimento do mundo, dessa pessoa que eu estou pensando agora, meu Pai. Vai até ela agora, Senhor, e faça o que eu não posso fazer. Faça o que ninguém pode fazer. Vá com o teu Espírito, meu Pai, através de fogo, meu Deus, e quebra, Senhor, toda a maldição na vida dessas pessoas, meu Pai. Na vida dessa pessoa que eu estou orando por ela agora, meu Deus. Vá, Senhor, a todas aquelas, vá até nossos irmãos que estão afastados, meu Pai. Aqueles que já provaram, Senhor, de Ti,
aqueles que um dia estiveram aqui dentro, os nossos irmãos que já estiveram aqui dentro, Pai. Toque-os, meu Pai, nesse momento, que haja virtude nessas palavras, meu Pai, que nós dizemos a Ti agora. Fale com Deus, não espere por mim, pois você quer a sua bênção, então peça a Deus nesse momento, já que estamos reunidos no mesmo nome de Jesus, reunidos no mesmo Espírito de Jesus. Ore a Ele, creia que Ele pode fazer diferença. Meu Pai, que nós, meu Pai, recebamos de Ti as bênçãos para nossas famílias, meu Pai, nessa noite. Que todo mal venha ser quebrado, que toda maldição, meu Deus, venha ser colocada abaixo, meu Pai, debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, meu Pai, se há um mal na vida dessa pessoa, que ele seja quebrado agora, que a maldição seja desfeita agora, meu Pai. Nós te pedimos, meu Pai, com reverência ao Teu santo nome, mas sabemos que por trás de nós há um exército, meu Deus, forte, que por trás das nossas orações, meu Deus, há uma grande força divina a nosso favor, meu Pai. Abra, Senhor, os olhos dessas pessoas, meu Pai, para que creiam que Tu fazes o mesmo milagre de ontem, Tu faz hoje ainda, meu Pai. Reaviva, Senhor, a fé dessa pessoa, em nome de Jesus. Tire, meu Deus, a incredulidade do coração, meu Deus, daqueles que estão afastados da Tua presença, meu Pai. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, na nossa causa, pois se não for por Ti, meu Deus, nós não conseguimos, Senhor. Misericórdia, Senhor, por nós e a eles. Todos nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Todos nós carecemos a cada dia mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Senhor, e faça o que ninguém pode fazer, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. É isso que nós te pedimos e determinamos em nome de Jesus nessa noite, meu Pai. Liberta, Senhor, aos nossos parentes que estão presos com a sua vaidade, nos seus vícios, e presos na sua incredulidade, Senhor. Tu sabes, Tu conheces todos os corações a quem nós mencionamos em nossas orações nessa noite, meu Pai. Faça, Senhor, uma varredura. Faça, meu Pai, uma limpeza total no coração daqueles a quem a gente clama nessa hora, meu Deus. Ah, Senhor, no próximo culto, não vou nem dizer na semana que vem, no próximo culto haverá relatos, haverá testemunho que através desta oração, em Ti, Senhor Jesus, foram alcançados aqueles que receberam a oração, aqueles que foram direcionados por esta oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Os irmãos têm alguma dúvida quanto à palavra? Está tudo claro? Então, a partir de sexta-feira, dentro dessa igreja, vai ter testemunhos fortes. Se você crê, se a palavra de Deus é viva, como foi relatado aqui, tem que surtir efeito. Ah, porque Deus tem obrigação? Não. De maneira alguma. Mas nós clamamos a um Deus vivo, que está vivo. Clamamos a um Jesus que está sentado à destra do Pai. E a palavra diz que Ele intercede por nós. Estamos aqui, nos humilhando a Deus. E Ele vai nos responder. Não há um justo que saia de mãos vazias. Creia nisso. Deus tem feito
na nossa vida. Deus tem feito na nossa vida ali na minha casa. Deus tem feito grandes coisas na vida daqueles que estão cercando a gente. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Deus tem aberto as portas às pessoas, através da gente, através da irmã, através do irmão. Como é que é o nome da irmãzinha? Delícia. Através da irmã Dona Delícia, através do testemunho dela. Eu já fiz muita coisa na minha vida. Aleluia. Já me curou muitas vezes. Uma coisa então. Muitas vezes. Se eu for contar, desde antes de eu me converter, ele já Atuava na tinha vida. me curado 2 vezes. Sim. O pastor mesmo já disse que foi domingo que a irmã fez aniversário? Ou foi no outro? Dia 26 de fevereiro. Então, foi no dia do aniversário, o pastor disse assim, olha, tomara que a gente consiga chegar dando um bom testemunho. Como ela consegue, com essa força. A última palavra que nós tivemos no domingo foi aquela: tende bom ânimo. Pela fortaleza de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, não estava mais. Amém. É o ânimo. Então, em nome de Jesus, espero que os irmãos tenham entendido a palavra. Vai ter que ter testemunho, porque eles certo entenderam. E Deus está nas nossas vidas. Não desapegue dessa riqueza que por estarmos aqui dentro, reunidos, isso o pastor diz direto para mim, pela gente estar aqui reunidos em 6, 7, 8 pessoas hoje, isso é uma grande glória para Deus, porque o mundo está cheio. O mundo está cheio de coisas do mundo, de pessoas no mundo. E por hoje você está aqui dentro, estamos aqui unidos no mesmo Espírito, clamando ao mesmo Deus, engrandecendo o nome dEle. É um feito. Quantas coisas aconteceram para que a gente estivesse aqui, para que a gente não estivesse aqui? Não é mesmo, Herbert? Quantas coisas? Quantas vezes estivemos eu e você no mundo e a gente pensava, eu estou no caminho errado, mas eu não tenho jeito de eu ir. Eu estou sem força. Quantas vezes nós sabíamos, nós reconhecíamos, mas a gente não tinha força. Então, por estar aqui na presença do Senhor, é um motivo de alegria, de glória. Talvez a gente fica meio sem saber, assim, fica meio distraído lá, mas será que Deus ainda faz as coisas? Fica distraído assim, porque isso é coisa que o inimigo já coloca na nossa mente. Mas eu tô aí, tô levando a vida, mas olha, a gente podia estar no mundo, longe, nas trevas, sem força para voltar. Sem força para voltar. Mas a partir do momento que negamos ao mundo, Deus ele vem fazer a diferença na nossa vida. A nossa vida é outra.